Introdução. O que é a ciência? A ciência organiza o que vem embaralhado pela natureza. A ciência abstrai e dispõe em fila por tamanhos e características. Tenta-se convencer o dilacerado e ególatra pai narrador. Na verdade, o livro é narrado em terceira pessoa, do romance O Filho Eterno, de Cristóvão Tesa. Tempos e páginas adiante, ele completa num tom professoral. A ciência se faz com tabelas e sinais recorrentes, é claro, ou estaríamos na Idade Média, confiando em sinais misteriosos, decodificados só pelas bruxas, sem remissão. E então, fecha-se o raciocínio. Há um pressuposto de realidade finalmente descolada de Deus. O gelo da ciência é a sua garantia. E a cada medição preliminar, o seu filho vai se reduzindo a ele mesmo, à sua implacável forma biológica, aos limites do seu DNA. A construção literária anterior é belamente arquitetada pela técnica do talentoso escritor, mas talvez seja preciso uma definição, digamos assim, mais científica. Vamos lá, outra vez. O que é, afinal de contas, a ciência? Vejamos o que nos oferece o dicionário Aurélio sobre a palavra. 1. Conhecimento. 2. Saber que se adquire pela leitura e meditação, instrução, erudição, sabedoria. 3. Conjunto de conhecimentos socialmente adquiridos ou produzidos historicamente acumulados, dotados de universalidade e objetividade, que permitem a sua transmissão e estruturados com métodos, teorias e linguagens próprias. 4. Campo circunscrito dentro da ciência, concernente a determinada parte ou aspecto das atividades humanas. E 5. A soma dos conhecimentos humanos considerados em conjunto. Do latim scientia, expressão comumente traduzida para conhecimento, a ciência pode ser definida tanto em termos abrangentes, apreensão, acúmulo, desenvolvimento e transmissão de saberes, quanto específicos a determinados campos técnicos e acadêmicos, capazes de, por meio de técnicas e ferramentas consagradas, investigar, localizar, calcular, mensurar, identificar e organizar o que vem embaralhado pela natureza. Para o bem da própria ciência e do fazer ciência, ela não possui uma forma fixa ou instância única e absoluta. No entanto, seus procedimentos de pesquisa obedecem a normas, regras, leis e princípios. O regramento e a normatização caminham lado a lado com a criatividade, porque sem ousadia criativa não há novas luzes. A ciência, porém, não se apresenta no singular. Existem ciências biológicas, físicas, exatas, naturais, humanas e sociais, e no âmbito de cada uma delas, centenas de especializações. Devido à natureza de seu objeto, o homem e a sociedade, as ciências humanas e sociais têm de enfrentar constantes dúvidas quanto à sua legitimidade e valor científico. No rumoroso e provocativo livro Imposturas Intelectuais, o abuso da ciência pelos filósofos pós-modernos, dois pesquisadores da área de exatas, os físicos Alain David Sokal e Jean Bricmont, atacam escritores e ensaístas de uma vertente das chamadas humanidades, por utilizarem, segundo os autores, terminologias das ciências físicas e naturais de modo temerário e indiscriminado, desconhecendo ou atropelando seus reais significados. A dupla dinâmica Sokal e Bricmont disparou críticas pesadas contra os pensadores Jacques Lacan, Julia Kristeva, Gilles Deleuze, Félix Guattari e Jean Baudrillard. Além de debochar de um suposto vazio hermético e enrolado de certas tendências em alta na filosofia francesa. A exemplo do controverso pós-estruturalismo, a picuinha tinha o intuito maior, embora subjacente,
de destituir as sociais e humanidades da categoria científica. Tomado ao pé da letra, todo conhecimento adquirido ou produzido pode ser elevado ao estatuto de ciência. Lembre-se da raiz e etimologia da palavra, ok? Mas é evidente que a ciência moderna, com C e M maiúsculos, tem lá seus critérios de aceitação no clube. Para muitos, as humanas e sociais pertencem indiscutivelmente ao universo científico. Uma vez que dispõe de técnicas de observação e método investigativo, critérios rigorosos de pesquisa e produção de relatórios, códigos de ética, amparam-se por vezes em dados estatísticos, testam e checam hipóteses a partir de uma pergunta relevante, etc., etc., etc. Para outros, nada disso é levado em consideração, porque os resultados não seriam suficientemente objetivos e concludentes. Debate quente. Como definir, por exemplo, a teologia, cujo curso é autorizado, regulamentado e ministrado em universidades brasileiras? Num sentido amplo, talvez seja mesmo uma ciência, conhecimento de e sobre Deus e religião. A teologia estuda os textos sagrados do ponto de vista linguístico, histórico, filosófico. Já naquele critério avalizado pela técnica desenvolvida pelos homens para fins práticos, objetivos e factuais, observação, mensuração, quantificação, conclusões, ela não se enquadraria como uma ciência em categoria similar à física ou à medicina. No entanto, se considerarmos uma ciência da religião na esfera da antropologia, da psicologia social, da história ou da sociologia, aí ela entra no raio de ação de uma atitude científica, eis a chave, do pesquisador. Estudar os impactos da religiosidade na vida cotidiana ou a influência da Igreja Católica na política e no direito é produzir saber verificável e sem apelos metafísicos e respostas evasivas. E a teologia, como a antropologia da religião, também pode enveredar para esses campos. Viu só? Responder à pergunta o que é ciência não é tão simples assim. Há quem questione até a ciência moderna e seus resultados, julgando-a tão dogmática quanto um discurso religioso. De qualquer maneira, dois campos centrais do conhecimento entram sem bater na porta do Clube das Ciências com C maiúsculo, seja qual for a interpretação adotada da palavra mágica ciência, as biológicas e as exatas, elas e suas micro e macro ramificações que vão aumentando e se aprofundando no curso histórico dos anos, dos estudos e das experiências. Genética, biologia, neurociência, etc., biológicas, e matemática, física quântica, astronomia, robótica, etc., as exatas. Um mundo inesgotável de saberes. Que seria da informática e da ciência da computação sem os algoritmos? Uma teoria matemática iluminada ajudou a gerar um invento capaz de alterar os rumos e o ritmo da humanidade. Tudo isso, caro leitor, é considerado ciência em sua máxima excelência. E seus maiores agentes são os gênios da ciência. Este preâmbulo tem a sua razão de ser. Se a ciência é um vasto campo aberto, múltiplo, em constante aperfeiçoamento e discussão, ninguém nega a um grupo seleto de homens excepcionais o estatuto e a autoridade historicamente adquirida de gênios desbravadores do conhecimento. Charles Darwin, Nicolau Copérnico, Isaac Newton, Blaise Pascal, Johannes Kepler e os dois grandes cientistas que compõem esse dossiê Gênios da Ciência, o físico, matemático e astrônomo Galileu Galilei e o físico Albert Einstein. Esses dois passaram por momentos delicados. Galileu teve de enfrentar as trevas da Inquisição. O judeu e alemão Einstein, nascido em um mundo pós-iluminista,
deixou para trás a Alemanha nazista. Galileu e Einstein, homens de épocas e trajetórias diferentes, mas unidos pela coragem teórica e experimental, pela inteligência aguda, pensamento inquieto e atitude científica, tornaram-se ícones da inteligência e QI altíssimos. Grandes cientistas contemporâneos têm ultimamente ligado seus super notebooks e escrito livros que contribuem para a divulgação científica. Eles narram assuntos fundamentais com fluência e sensibilidade. Trazem a ciência de altíssimo nível ao alcance de leitores não ligados a atividades acadêmicas regulares. Alguns destaques que agitaram recentemente o mercado editorial. O paleontólogo e biólogo evolucionista Stephen Jay Gould, morto em 2002 e autor de Os Dentes da Galinha, Paz e Terra, 1996, o etólogo e biólogo evolucionista Richard Dawkins, Deus, um Delírio, Companhia das Letras, 2008, o físico teórico e doutor em cosmologia Stephen William Hawking, Universo numa Casca de Nós, Ed Ouro, 2009, o neurocientista Oliver Sacks, Tempo de Despertar, Companhia das Letras, 1997, e o psicólogo e linguista Steven Pinker, Como a Mente Funciona, Companhia das Letras, 1998. Quando falamos de um cálculo matemático, da estrutura molecular, de uma equação da física ou da tabela periódica, estamos, na verdade, falando sobre aquilo que nos constitui, da maravilhosa complexidade da vida e da natureza. E nada melhor para começar do que conhecer a vida e a obra de dois grandes gênios, Galileu Galilei e Albert Einstein, dois autênticos gênios da ciência. Boa leitura. Daniel Rodrigues Aurélio, na voz de Hamilton Domingo. 1. Um perfil biográfico de Galileu Galilei. Expoente da Revolução Científica e um dos fundadores da chamada ciência moderna, o físico, astrônomo, matemático e filósofo da ciência Galileu Galilei nasceu em Pisa no dia 15 de fevereiro de 1564. A região de Pisa pertencia então ao Grão-Ducado da Toscana, estado existente em formas, territórios e ducados diversos até a conclusão do processo de unificação da Itália no século XIX, e foi governada de fato pela riquíssima e poderosa dinastia Médici, até 1737. Capital do Grão-Ducado Toscano, a belíssima e cultuada Florença tornou-se célebre pela intensa movimentação intelectual, científica e artística do Renascimento, período de tão profundo legado deixado à história da arte, à Península Itálica, à Europa e, por extensão, a toda a civilização ocidental. Florença e as cidades em seus arredores representam muito para a história das artes e da ciência. O florentino Dante Alighieri, 1265 a 1321, Il Sommo Poeta, o Sumo Poeta, escreveu entre 1304 e 1321 a sua magnífica Divina Comédia, considerada uma das bases da moderna língua italiana. De pequenas províncias da região, Vinci e Caprese, respectivamente, surgiram Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, e Michelangelo, de 1475 a 1564. Figuras máximas da Renascença. A cena artística e intelectual da época era abraçada pelo mecenato de Lorenzo de Médici, de 1449 a 1492. Para completar a lista de notáveis florentinos, não poderia faltar o historiador, escritor e político Nicolau Maquiavel, de 1469 a 1527, autor de Il Principe, O Príncipe,
Um verdadeiro manual de poder, além de texto fundamental da filosofia política sobre o Estado moderno, escrito em 1513 e publicado póstumamente em 1532. Entender um pouco da dinâmica e do espírito de época da região é essencial para compreender a trajetória de Galileu Galilei. A República de Pisa, por exemplo, era uma das repúblicas marítimas dos séculos XI a XIV, isso é, regiões portuárias de grande relevância do ponto de vista bélico, diplomático e comercial. Dentre elas, elencam-se simplesmente Gênova e Veneza. Assim como as outras ex-repúblicas marítimas, Pisa tem um histórico de relativa autonomia e riqueza acumuladas, pois era comum que essas cidades-estados possuíssem estatutos e moedas próprios e exércitos e frotas navais bem organizados. Embora Galileu Galilei tenha nascido em outro tempo e contexto, as marcas do passado ainda vicejavam. Atualmente, Pisa é mais conhecida por uma peculiar construção, a Torre de Pisa, arquitetada e construída entre 1174 e 1350, cuja inclinação transformou-a em um dos marcos simbólicos da Itália e um cartão postal tão emblemático quanto o Vaticano ou o Centro Histórico de Roma. Espírito de época, a Pisa de Galileu captava o universo renascentista da capital Florença, mas estava também submetida ao domínio da Igreja Católica e seu Tribunal do Santo Ofício, responsável por julgar os atos considerados heréticos. Um cenário antagônico e complexo, pois mesclava ousadia intelectual, sentimento questionador e repressão. Nem toda ousadia ou maravilha estética era punida pela Inquisição. Vide a arquitetura e os afrescos da Capela Sistina. Mas tudo permanecia sob forte e atenta supervisão religiosa. As trevas inquisitórias estavam no encalço de quem contestasse os dogmas e valores consagrados da Igreja Católica. Ao longo de sua vida de pensador, inventor e cientista, Galileu Galilei teria de prestar explicações antes com as recomendações, depois com o Tribunal Católico. Música, religião e humanismo. A família Galilei. Filho do casal Vincenzo Galilei, de 1520 a 1591, e Giulia Amanati, de 1538 a 1620, Galileu Galilei passou a infância e os primeiros anos de mocidade em um lar repleto de música, arte e ilustração, e certo distanciamento paterno. Nascido no povoado de Santa Maria a Monte, nas proximidades de Pisa, Vincenzo Galilei, além de respeitado músico alautista, era reconhecido também por sua dedicação aos estudos da teoria musical, especialmente sobre dissonância, polifonia e harmônica. O pai de Galileu trocava textos e correspondências com o historiador e filósofo humanista Girolamo May, de 1519 a 1594, e com o teórico e compositor Josefo Zarlino, de 1517 a 1590, e integrava o grupo artístico-musical intelectual de orientação humanista e renascentista Camerata de Bardi ou Camerata Fiorentina, do qual participaram, entre outros, os músicos Giovanni Bardi, de 1534 a 1612, Giulio Cassini, de 1550 a 51 até 1618, e Emílio de Cavalieri, de 1550 a 1602. Católica, cerca de 18 anos mais jovem que o marido, e dizem, dona de uma personalidade forte e convicta, Giulia Amanati, a mãe de Galileu, era oriunda de uma família de comerciantes de Pescia, em Pistoia, na região da Toscana. Giulia cuidou sozinha dos filhos por um bom tempo, enquanto Vincenzo fazia suas incursões musicais por Florença.
A família foi ao encontro do pai somente em 1574, época em que o menino Galileu passou a estudar com os monges beneditinos do mosteiro da Congregação Camaldulense. Aluno excelente com mente curiosa. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.